Olá galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Para essa semana nós vamos analisar aqui os assuntos e as questões do bloco 8 da disciplina de Geografia. Então vamos agora aqui direto ao nosso tema, que é a regionalização do espaço geográfico mundial. Então, primeiro, para que a gente entender regionalização, a gente tem que entender o conceito de região. Então a região é aquela porção do espaço geográfico, aquele pedaço do espaço geográfico que possui características semelhantes, de acordo com critérios e classificações. Entendeu? Aquela porção do território, aquela porção do espaço que possui características semelhantes. Por exemplo, se a gente for estudar o espaço geográfico mundial de acordo com se a gente for fazer uma regionalização com base em elementos físicos, por exemplo, a gente vai estudar o mundo de acordo com o relevo, com a vegetação, com o clima, com o solo e com a hidrografia, por exemplo. Agora, se a gente quiser, por exemplo, estudar o mundo, as sociedades e os povos, regionalizar o mundo de acordo com sociedades e povos, a gente vai utilizar outros critérios, como, por exemplo, a gente vai dividir o mundo em estados, em religiões, línguas, culturas, por exemplo, etnias, desenvolvimento, e também a gente vai utilizar outros aspectos, como por exemplo aspectos populacionais. Então, pessoal, a regionalização pode ser feita de acordo com diversos critérios. Por exemplo, eu acabei de falar aqui, um critério que é utilizado são critérios naturais, como clima, hidrografia e vegetação. Critérios naturais, não esqueça. Critérios econômicos é a produção industrial, a renda, o PIB, por exemplo, a renda per capita e o uso de tecnologia. Isso são critérios econômicos. Existem também os critérios políticos, que se referem aos regimes de governo. Critérios sociais, como taxa de mortalidade, de fecundidade, indicadores de IDH. Isso são critérios sociais. E critérios culturais, que são religiões e etnias. Então, repetindo que isso aqui é importante para a segunda questão. Critérios naturais são aqueles critérios da natureza, clima, relevo, solo, hidrografia. Critérios econômicos é a renda per capita, por exemplo, é a produção econômica, o uso da tecnologia naquele lugar. Isso são critérios econômicos. Temos também critérios políticos, que se refere a regimes de governo. Não esqueçam, critérios políticos. Critérios sociais, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade e IDH. Isso são critérios sociais. E critérios culturais, que são religiões e etnias. Não esqueçam, não troque. Naturais são as coisas da natureza, o relevo, o clima, os rios. Critérios econômicos, renda per capita, uso de tecnologia. Critérios políticos, regimes de governo. Critérios sociais, IDH, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade. Critérios culturais, religiões e etnias. Com isso, agora vamos fazer as duas primeiras questões da nossa atividade aqui, que está bem fresquinha, que a gente acabou de explicar. Está bem fácil para a nossa aqui, memória. Então vamos aqui ver as duas primeiras questões logo, para a gente não perder. Como é chamada a porção do território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios e classificações? Foi a primeira coisa que a gente falou. Como é que é aquele conceito que se refere àquela porção do espaço que possui características semelhantes de acordo com critérios e classificações? Essa porção do espaço se chama-se fazenda, letra A, região, letra B, município, letra C, ou bairro, letra D. E aí, pessoal? Então, repetindo, porção do espaço que possui características semelhantes de acordo com critérios e classificações seria uma fazenda, uma região, um município ou um bairro. Então é exatamente o tema dessa atividade. Então está muito fácil, porque se você pegar lá o primeiro parágrafo, você vai acertar de boa essa questão. Segunda, sobre os critérios utilizados para a regionalização, marque a alternativa errada, ou seja, não é a correta, você vai marcar a errada.
porque temos critérios naturais, econômicos, sociais e culturais. Só que tem uma alternativa aí que está trocada, que não é, que está assim dizendo, por exemplo, critérios naturais, ele afirma que são clima, hidrografia e vegetação. Critérios econômicos, ele fala que são regimes políticos. Critérios sociais, ele fala que é taxa de mortalidade, taxa de fecundidade e DH. E a letra D, ele fala que critérios culturais são religiões, idiomas e etnias. Então eu vou até rever bem aqui essa parte, para que a gente não erre de forma alguma essa questão. Então, repetindo: critérios naturais, clima, hidrografia e vegetação. Critérios econômicos, produção industrial e agrícola, renda per capita, uso de tecnologia. Critérios políticos, regimes de governo. Critérios políticos, regimes de governo. Critério econômico, produção industrial e agrícola. Só para deixar bem claro. Critérios sociais, taxa de mortalidade, fecundidade, DH. E culturais, religiões, etnias, entre outros. Então isso daqui facilita demais para a gente resolver a segunda questão. Então, como a gente tem que marcar a errada, a gente vai rever primeiro aqui. Os critérios naturais são clima, hidrografia e vegetação? Se sim, então não é a nossa alternativa correta. Letra B, critérios econômicos é regime de governo. Então presta atenção nisso. Critérios econômicos se refere ao regime de governo. Se tiver errada, vai ser a alternativa certa aqui para a gente marcar. A letra C, critérios sociais, taxa de mortalidade e de fecundidade DH. Se tiver certo, não é a nossa alternativa. Se tiver errado, vai ser a que a gente vai marcar. E a letra D, critérios culturais, religiões, idiomas e etnias. Critérios culturais realmente é isso? Se for, não vai ser a nossa alternativa. E se não for, vai ser a alternativa, porque a gente está procurando a errada. Então, como a gente acabou de falar sobre isso, não é possível que você não acerte a essa questão, porque aqui ele está querendo exatamente a alternativa errada. Aqui está errada, tá entendendo? Porque você tem que analisar o seguinte: após esses pontos aqui, você tem que ler o que tem depois. Se o que tiver depois tiver errado, vai ser a alternativa que a gente vai marcar. Após a palavra critérios e esses dois pontos, vai ter uma afirmação. Se essa afirmação for correta, não é a nossa alternativa. Agora, se essa afirmação for errada, vai ser a nossa alternativa. Então, vocês entenderam bem como é que é essa segunda. É para marcar a errada. Aqui tem um enunciado errado. Certo? Então, vamos agora, pessoal, para frente. Já que a gente falou em regionalização e falou em critérios, vamos ver agora alguns tipos de regionalizações do espaço geográfico mundial, no nosso espaço geográfico. A primeira são as grandes regiões geoculturais. Outra possibilidade de regionalização do espaço mundial é pelo agrupamento de países por conta de suas características culturais e históricas. Assim, as regiões são formadas com base em aspectos como etnias, línguas, religiões, tradições, hábitos alimentares, costumes, economia, etc., comuns a uma sociedade ou a um grupo de países. Então, as grandes regiões geoculturais, elas são exatamente aquele grupo de países que possui algum tipo de semelhança do ponto de vista cultural, seja, por exemplo, no idioma, na religião, nas formas de se alimentar. Enfim, tudo que se refere à cultura, eles são bem semelhantes. Por isso o mundo foi dividido por Yves Lacoste, geógrafo Yves Lacoste, em regiões geoculturais, que essas que você vê aí, ó, América do Norte, América Latina, Europa, russos ortodoxos, Extremo Oriente, mundo indiano, mundo islâmico, mundo africano, Ásia de Sudeste e também Austrália e Oceania. Então essas são as grandes regiões geoculturais, aquelas partes do mundo que possuem semelhanças culturais nos hábitos de religiões, idiomas e costumes. Certo? Então vamos ver aqui os conceitos de cada um. Quem foi que realizou essa regionalização? Yves Lacoste. Yves Lacoste.
Então você presta atenção na terceira questão, viu? Nós vamos analisar aqui a terceira e a quarta já já. Então, quem dividiu o mundo em grandes áreas geoculturais foi Yves Lacoste. Então vamos lá, como é que ele dividiu o mundo? América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Então, América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Ele dividiu também em América Latina, que vai do México até o sul da América do Sul. Então ele vai aqui do México até aqui, ó, o Chile e a Argentina, passando pelo Brasil e por diversos países. Tudo isso aqui é a América Latina. Então essa América Latina vai aqui do México até o sul da América do Sul, Chile e Argentina, aqui também o Brasil. Temos também, pessoal, o chamado Europa. Então a Europa, ela é aqui, ó. Então a Europa são esses países aqui: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália. Então todos esses países formam a chamada Europa aqui, ó. Então a Europa, ó, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, tudo isso aqui faz parte da chamada Europa. Ele também dividiu o mundo em mundo islâmico. O que seria o mundo islâmico? O mundo islâmico, pessoal, seria os países do norte da África e também, ó, os países do norte da África aqui, ó, e também do Oriente Médio, ó. Então fazem parte do mundo islâmico. São aqueles países que têm como religião a religião islâmica, norte da África e Oriente Médio. Então presta atenção no mundo islâmico. Mundo islâmico. Por quê? Porque é o tema da nossa quarta questão. Ó. Norte da África, Oriente Médio e alguns países da Ásia Central, onde predomina a religião islâmica. Então isso é o mundo islâmico. Tá vendo? Então presta atenção nisso, porque vai ser a nossa quarta questão. Ele também dividiu em mundo africano, que é a África subsaariana, ó. Mundo africano, ó. Do deserto do Saara para baixo, né, para o sul. Então tudo isso aqui é o mundo africano. Temos também o mundo indiano, que é aqui na Índia. Temos o mundo indiano. Temos também russos ortodoxos, que é exatamente aqui em cima, onde fica a Rússia. E também temos o Extremo Oriente. O Extremo Oriente é formado por China, Japão, Coreia, bem aqui na Ásia. E temos também a Ásia de Sudeste. A Ásia de Sudeste é exatamente aqui onde fica as Filipinas, Malásia e algumas ilhas aqui no sudeste da Ásia. E por fim temos a Austrália e a Oceania, que é essa que está aqui em verde. Então essas são as grandes áreas geoculturais do mundo, aquelas áreas que possuem semelhanças de costumes, idiomas e religiões. Então essas são as grandes áreas geoculturais que foram divididas pelo geógrafo Yves Lacoste. E o destaque principal é o mundo islâmico. O mundo islâmico é formado por países do norte da África e Oriente Médio. Norte da África e Oriente Médio. Não esqueçam, o mundo islâmico. Quem produziu a divisão em mundo geocultural foi Yves Lacoste. Então vamos ver agora a terceira e a quarta questão da nossa atividade. Terceira questão. Qual o nome do geógrafo que elaborou a regionalização do mundo em grandes áreas geoculturais? Quem fez aquela divisãozinha lá que a gente viu em mundo geoculturais, em áreas geoculturais? Quem foi? Tá aqui marcadinho, ó. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa que fez essa regionalização foi Newton Santos, letra A, Alexandre von Humboldt, letra B, Paul Vidal de Lablache, letra D, ou Yves Lacoste, letra D. Então,
Foi Milton Santos, Alexandre von Boll, ou Vidal de Lavache, ou Ives Lacoste. Então tá muito fácil, né? Quem fez essa regionalização, está bem marcadinho aqui. Então vamos agora à quarta questão. Na divisão de grandes áreas geoculturais, que região do mundo abrange o mundo islâmico? O mundo islâmico, ele abrange qual região, pessoal? Então vamos rever aqui rapidamente, ó. Então o mundo islâmico, ele abrange qual região? Mundo islâmico, que é esse aqui, ó, que está em verde. Vamos lá. O mundo islâmico, ele abrange, por exemplo, o México, país da América do Sul, do Caribe, da América, México, país da América Central, Caribe e América do Sul. Isso é o mundo islâmico. O mundo islâmico, ele se refere à Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Esse é o mundo islâmico, pessoal. O mundo islâmico seria os países da Norte da África, Oriente Médio e alguns países da Ásia Central. Isso é o mundo islâmico. E letra D, Canadá e Estados Unidos. Então, qual dessas alternativas se refere ao mundo islâmico? Então, vamos ver bem aqui rapidamente o que seria o mundo islâmico. Norte da África, Oriente Médio e alguns países da Ásia Central. Então, qual seria a alternativa aqui? Letra A, B, C ou D? Que a gente acabou de falar. Então, vamos retornar aqui ao nosso texto para a gente continuar sobre os nossos assuntos. Então, vamos aqui à regionalização por critérios naturais. Regionalização por critérios naturais. Os critérios ambientais podem ser utilizados para regionalizar e identificar espacialmente as semelhanças e as desigualdades no uso dos recursos naturais, nos aspectos ambientais e na vulnerabilidade ambiental entre as diferentes regiões. O uso intensivo e indiscriminado dos recursos naturais tem agravado os problemas ambientais do século XXI. Entre os principais problemas ambientais da atualidade destacam-se a ameaça à biodiversidade, a degradação e consequente perda de fertilidade dos solos, a desertificação, o estresse hídrico e o aquecimento global. Regiões de biodiversidade ameaçada. Então vamos lá. Em grande parte dos países com maior desenvolvimento, extensas áreas de floresta e de vegetação nativa já foram intensamente devastadas. O elevado consumo de recursos naturais nesses países estimula a busca em outras regiões do mundo. Então, quais são aquele grupo de países que possui a maior quantidade de florestas devastadas? Essa é a palavra-chave aqui, ó. Qual é aquele grupo de países que possui extensas áreas de floresta de vegetação nativa devastada? São os países com maior desenvolvimento. Países com maior desenvolvimento são aqueles que possuem extensas áreas de vegetação nativa devastada. Então lembre-se disso para a quinta questão. Qual é o grupo de países que possui extensas áreas de vegetação nativa devastada e que busca outras regiões do mundo para explorar? São o grupo de países com maior desenvolvimento. Países com maior desenvolvimento. Tanto é que a gente vai logo direto para a quinta questão. Apresentam extensas áreas de floresta e de vegetação nativa intensamente devastadas. O elevado consumo de recursos naturais nesses países estimula a busca em outras regiões do mundo. O parágrafo acima se refere a que grupo de países? Letra A, os de maior desenvolvimento. Letra B, os islâmicos. E letra C, os asiáticos. E a letra D fala que se refere aos de menor desenvolvimento. E aí, pessoal, qual é a alternativa certa? Qual é aquele grupo de países que possui extensas áreas de vegetação nativa intensamente devastadas? São os de maior desenvolvimento, são os islâmicos, os asiáticos ou os de menor desenvolvimento? Pois vamos aqui finalizar, vamos para o final aqui do nosso texto. Como resultado, nos países em desenvolvimento, a exploração de recursos naturais tem colocado em risco as áreas com elevada diversidade ambiental. Regiões do mundo por uso de recursos hídricos. A água é fundamental
para atividades agrárias e industriais e, sobretudo, para a sobrevivência do ser humano. A distribuição dos recursos hídricos pela superfície terrestre é irregular. Alguns países têm menor disponibilidade de água do que outros. O aumento dos consumos e a contaminação da água aumenta a vulnerabilidade hídrica entre muitos países, certo? Segundo o relatório da FAO, 70% da água disponível para o consumo é usada na irrigação. Então, toda a água que a gente tem para o consumo, ele pode ser usado em diversas utilidades, certo? Mas segundo a FAO, que é da Organização das Nações Unidas, da ONU, a FAO afirma que 70%, ou seja, a maior parte da água no mundo é utilizada para irrigação. Então, qual é a atividade econômica que utiliza a maior parte da água disponível no mundo? É a irrigação. É a irrigação, pessoal. Então é isso. Então vamos ver aqui a sexta questão. Segundo o relatório da FAO, atualmente qual atividade econômica utiliza a maior quantidade de água disponível para consumo? Seria o comércio, a indústria, a agricultura ou a pecuária. Então eu falei que é a irrigação que utiliza 70%, que é a maior parte do consumo no consumo disponível de água no mundo. Mas a irrigação se refere ao comércio, à indústria, à agricultura ou à pecuária. Então, repetindo, se a maior parte é com irrigação, irrigação é comércio, irrigação é indústria, irrigação é agricultura ou irrigação é pecuária. Então, revejam aí, pessoal. Então, para hoje são essas as questões de geografia. Nos próximos vídeos agora que eu vou falar aqui com vocês, vão ser vídeos falando sobre atividade de artes e sobre atividade de religião. Pois espero muito ter ajudado vocês, pessoal. Então, até a próxima. Falou!